Hoje nós temos a grata satisfação de receber o nosso muito querido Roberto Gaciari, que se dispõe a vir de Catanduva para nos prestigiar com as suas palavras e seus ensinamentos. Roberto, faça a Roberto. Antes, gostaria que você fizesse um sorteio. Porque depois eu tive que fazer a chamada aqui. Ai, esse aí não é. Você vestiu como ele. Tem que ser menor. Tem que ser menor. Baixa. Então, Roberto, vamos chamar aqui, velho. Agora vai valer 20 mesmo. Não, tem mais 7. 7. Sou bom. O Roberto vai ser coordenador. Olha aí. Aí, Chico Xavier, Seiva de Luz. Olha isso. Que bom. Que essa ceifa de luz acione a sua luz que brilha. Viu? Bom. Tem alguém aqui pela primeira vez no nosso grupo? Tem? Você e você? Então a gente vai presenteá-los com o Evangelho segundo o Espiritismo, para que seja livro de cabeceira de vocês. Viu? E que vocês votem sempre. A casa agradece. Roberto, à vontade, viu? A casa é sua. Olha que bom. Caríssimos irmãos, que a paz do nosso querido Mestre Jesus esteja a nos envolver. E envolva também todos aqueles que estão em nossos pensamentos, sentimentos. Notadamente aqueles que estão passando por dificuldades, por provas. Que todos sejam beneficiados pelo ambiente de paz que esta augusta casa nos proporciona. Estarmos aqui, sem dúvida nenhuma, é uma alegria redobrada, Guilherme. Pode ter certeza que há uma identificação dos nossos corações, né? E através da união deles é que nós todos refletiremos sobre a mensagem que a nossa querida doutrina espírita nos traz através da inspiração dos benfeitores espirituais. Muito bem, eu sou empresário em Catanduva. E para ser empresário no Brasil, ele precisa ser, antes de tudo, um forte, né? Não é verdade? Porque o apoio do governo federal, estadual, municipal é uma coisa absurda de bom, né? Tudo aquilo que pode ser complicado para o empresário, com certeza se complica, não é? Quem tem aí um pequeno comércio, uma pequena indústria, uma pequena prestação de serviço, sabe muito bem o que eu estou falando. E aqueles que também trabalham para esse segmento sabem muito bem a luta de cada dia, a luta de cada instante. Um dia vai ser diferente, se Deus quiser. E nós temos que trabalhar para isso, dentro da competência de cada um, dentro do esforço de cada um. Afinal, o Brasil é o celeiro do mundo, a pátria do Evangelho. E nós temos que acreditar nisso, porque se não acreditarmos, como é que vamos fazer? Desistir? De maneira nenhuma. Muito bem. Como empresário, nós temos tratativas no cotidiano dentro do nosso segmento. Sejam fornecedores que chegam para nos oferecer os seus respectivos produtos, sejam os clientes que vêm para comprar aquilo que nós produzimos. E de quando em quando nós estamos recebendo lá os famosos representantes, a quem eu dou muito valor. Porque quem bate pasta, como é o jargão dessa situação, né, sabe muito bem o que é. O que é bater pasta, o que é tomar a porta na cara, o que é ter chá de banco, né, numa recepção, o que é aguentar o mau humor do comprador, seja ele quem for, não é? Nós sabemos muito bem, não é fácil. Mas, então, todos esses que militam nessa área merecem o meu respeito, como também de outras áreas todas, né?
fornecer uma matéria-prima. E aí conversamos comercialmente falando, e a partir daí foram feitas as tratativas até que as tratativas se encerraram, acabou, não é? O que é que a gente espera nessa hora? Que todo mundo agradeça a todo mundo e cada um vá com Deus, como dizia minha avó, né? Cada um vai procurar o que fazer, né? Para a gente deixar também as pessoas darem cabo das suas respectivas missões, do seu respectivo trabalho. Mas eu percebi que o jovem não ia embora. E ele ficou na minha frente, me olhando, meio intranquilo, meio desconfortável, mexia daqui, mexia dali da cadeira. Parecia que tinha formiga na cadeira, né? E de repente ele disse assim: olha, senhor Roberto, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. E eu, pois não, fique à vontade. Mas não é nada a respeito das nossas tratativas comerciais, é uma pergunta de ordem particular, de ordem até de consciência. Eu falei, nossa, que vem lá, hein? Eu fiquei preparado, né? Já comecei, né? Ai, nossa, que está não é verdade? Falei, o que vier, nós vamos tentar de alguma forma, né? Muito bem. Aí ele mexeu daqui, mexeu dali. Falei, fica à vontade. Meu João, pode perguntar. Falei, sabe o que é, senhor Roberto? Queria falar uma coisa do senhor, mas eu tenho um certo acanhamento. Mas fala, mas eu tenho acanhamento. Fala, eu tenho acanhamento, até que ele falou. Falou, olha, o senhor que mexe com essas coisas aí, e eu falei, que coisa? Essas coisas, senhor Roberto, o senhor sabe do que eu estou falando. E eu imediatamente lembrei, né, daquilo que o Emmanuel nos diz com muita propriedade, que a maior caridade que nós possamos fazer à nossa querida doutrina dos Espíritos é a sua divulgação, mas de forma correta, porque imediatamente nós detectamos que ele queria versar sobre isso. E aí então eu disse-lhe, mas você está dizendo da doutrina espírita? Ele falou, isso mesmo, dessa coisa que sobe espírito, desce espírito, sobe espírito, desce espírito. Muito bem, muito bem. Então, você quer dizer da doutrina espírita que foi codificada pelo grande Allan Kardec em 18 de abril de 1857, quando lançou o Livro dos Espíritos, que ela está baseada em 5 princípios básicos, que é Deus, pluralidade dos mundos habitados, das reencarnações, comunicabilidade com os espíritos e indestrutibilidade do espírito. Ele instalou 2 olhos. Falou, tudo isso, senhor Roberto, e mais. Fora da caridade não há salvação, porque só temos aquilo que damos. Aquilo que damos é nosso, mas aquilo que nós recebemos, vejamos, malemar, entre aspas, nós conseguimos administrar. Então, nós fomos fazendo com que ele ganhasse um invólucro, com que ele ganhasse uma situação confortável, para ser receptivo a qualquer situação dentro das respostas que ele tanto necessitava. E aí ele fez-nos 2 perguntas, que aliás nós trouxemos na manhã de hoje, Miguel, para ser as nossas reflexões. E a primeira pergunta que ele nos fez foi a seguinte: pois bem, senhor Roberto, o senhor acha que hoje está mais difícil viver? Olha que pergunta. Está mais difícil viver? E aí nós vamos estender essa pergunta a todos. Está mais difícil viver? Conviver. Olha que maravilha. Mesmo indo no show da Marrom, mesmo indo ouvir a Alcione, continua difícil conviver. Muito bem, muito bem. Então, perguntou, está difícil viver? Há diferença entre hoje e antigamente em viver? Depende, lógico, do que cada um carrega dentro de si. Mas depende também do mundo que nós estamos transitando, das nossas relações do dia a dia. Porque as nossas relações do dia a dia, elas podem acrescentar dificuldades como facilidades.
Nós podemos conviver com pessoas que são um pouco mais fáceis da convivência e pessoas que são um pouco mais difíceis. Quando nós temos lá algum parente difícil de convivência, não é muito fácil viver. Por quê? Porque nós temos que nos preocupar muito com esse que nos traz a dificuldade. Nós a todo momento estamos ligados a ele. Não dá para virar as costas diante de determinadas situações que precisam do nosso carinho, do nosso intercâmbio, da nossa atuação. Afora isso, nós temos que considerar também esse mundo moderno que nós estamos vivendo. Esse mundo online. Porque quem não está online, não está vivendo. Entre aspas. Tá? Quantas mensagens chegam por dia no WhatsApp? Deus meu! E quantas boas? E quantas ruins? Quantas postagens boas nós temos aí no Facebook? Quantas boas? Quantas ruins? Infelizmente, a parte ruim tem vencido com larga escala. Então tudo aquilo que nos chega nos remete a dificuldades íntimas. Tem um plugue que liga conosco. Tem situação que a gente não é atingido, ou é pouco atingido, mas tem situação que reflete na nossa vida atual, ou reflete naquilo que nós trazemos da vida passada, ou das vidas passadas, e efetivamente encontra receptividade. Não tem como nós dizermos que nós estamos isentos das influências que nos chegam através do mundo online. O mundo online está conseguindo fazer com que nós nos cansemos, que fiquemos exaustos. Além de criarmos uma interdependência, uma dependência que muitas vezes nos leva à exaustão. Antigamente, para nós recebermos uma notícia, seja lá de outro país, eram 15 dias. Hoje, instantaneamente. E há pesquisas que apontam que o nosso cansaço físico, ou seja, o nosso cansaço mental, é responsável por 30% do nosso cansaço físico. Então, nesse ponto, está mais fácil viver? Não, não está. Está mais difícil. Porque nós temos que deparar com a inferioridade do mundo que nos cerca também online. E muitas vezes a gente não para pensar nisso. Nós estamos nos deparando com as dificuldades que o mundo online nos oferece a todo instante. Não dá para virarmos as costas a esse tipo de situação. Por quê? Porque o celular, as mídias sociais, viraram a nossa família, estenderam as ramificações da nossa família. E para isso, é preciso ter muito cuidado. Muito cuidado. Por quê? Porque a todo momento nós estamos sendo impelidos, nós estamos sendo de alguma forma conduzidos. E aquele que não conduz é conduzido. Aquele que não influencia é influenciado. Aquele que não decide já errou, porque nós podemos decidir e errar, mas aquele que não decide já errou. Então esse mundo online, esse mundo atual da tecnologia que veio nos trazer tanto conforto através do controle remoto, ele tem essa adversidade que vem a posterior à situação que ele nos apresenta. Antigamente, nós colocávamos a cadeira na calçada, não é verdade? Se nós colocarmos a cadeira na calçada hoje em Rio Preto, nós ficamos sem a cadeira, sem a calçada e sem a casa. Não é verdade? É ou não é? Nós íamos dormir porque tínhamos sono. Hoje nós vamos dormir porque tomamos os remédios da vida aí, cara. O Rivotril, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Nós
somos a geração Rivotril. Toma remédio para dormir e depois toma remédio para ficar acordado. Eu nunca vi nada igual. Ah não, então de manhã precisa tomar outro, senão eu fico sonado durante o dia todo. Ah, pois não, obrigado. Aí já está na hora da câmera, não? Não podia ter falado? Podia ter me avisado. Né? Se você me avisa, eu ergui o copo. Muito bem. Aí então, nós tomamos um Rivotril para dormir e tomamos outros remédios para acordar. E ficamos assim. Antigamente, quando nós treinávamos natação, nós somos campeões, já falamos aqui da outra vez, né? Eu lembro quando eu chegava no portão da minha casa, que eu gritava mãe, ela falava, nossa, o Roberto está morto de fome, porque a voz dele é de choro. Né? Por quê? Porque já queria almoçar, porque tinha treinado muito. Chegava exausto, queria almoçar, queria parar uns minutos. Hoje, para nós chegarmos exaustos depois de uma atividade física, muito difícil. Só quem vai nas famosas academias aí, né? Mas hoje também ganhou um outro significado a academia, não é verdade? Hoje você tem um corpo esbelto, aquele tempo precisava ganhar medalha, baixar tempo. Né? Mudou tudo. É cada coisa que a gente assusta. E é um paradoxo dentro daquilo que a gente viveu e dentro daquilo que os filhos e os netos estão vivendo. E a gente põe a mão na cabeça e fala, onde vai parar tudo isso? Aonde vai prosseguir isso tudo? Qual é o destino final disso tudo? Então a pergunta do jovem, apesar de simplista, e apesar de nós apontarmos que antigamente era mais fácil, ou que hoje é mais fácil, depende de cada um de nós. Não há uma regra absoluta para isso. Mesmo porque nós podemos ter enfrentado dores e provas no passado e hoje nós estamos numa condição um pouquinho melhor ou vice-versa. Temos tido uma infância feliz, como a grande maioria, uma infância cheia de felicidade porque brincávamos na rua, não tínhamos medo de nada e hoje a gente acabou por ter medo de tudo. Quando nós saímos de casa, fica olhando, né? Não é verdade? Vai entrar em casa, fica olhando. Isso é viver melhor? Cada um responda por si. Mas nós temos que considerar que a dificuldade de hoje é uma dificuldade mais a nível mental, a nível emocional. Tanto é que os consultórios, vamos dizer, psiquiátricos, consultórios aí, psicológicos, estão repletos. E nunca a indústria farmacêutica produziu tanto barbitúrico, alcaloide e outras tantas situações para... Então, hoje a gente cansa para pensar. O pensamento não é um pensamento tranquilo, harmonioso, elevado. O nosso pensamento é resolver situações. E quando nós não criamos as famosas monoideias, a monoideia, de pensar aquilo, vou até o fim, volta no começo. Aquilo, volta no começo. Um ciclo vicioso que acaba por aniquilar qualquer felicidade, qualquer paz. Doutrina espírita vem nos trazer uma proposta totalmente diferente em relação a isso. De tal forma que nós elevemos o nosso pensamento acima das misérias humanas, acima dos desafios materiais diários. Eu tenho uma formulinha que costuma dar muito certo comigo. E é simples. Certa feita eu ouvi de um amigo, muito galhofeiro, que diz o seguinte: não adianta se preocupar muito com essa vida, a gente não vai sair vivo dela mesmo, né? Então, eu começo a me preocupar o seguinte, ó. Quando eu estou começando a me preocupar muito, eu falo, peraí, eu estou de passagem. Calma lá. No meu caso, e no caso de alguns que aqui estão, estamos no meio do fim. Não é verdade? Não é? No seu caso não, né? Mas porque ao se olhar e voltar, não é verdade? Mas nós estamos do meio para o fim. E aí nós estamos tendo preocupações como se nós tivéssemos 15 anos, 16, 18, 20, não temos. Então a nossa preocupação ela tem que
ser inerente à fase que nós estamos vivendo. E aí vem a proposta da doutrina espírita, dizendo-nos para nós valorizarmos as coisas espirituais, mesmo estando intrincado e inserido na matéria. Já ir vislumbrando o mundo espiritual. Nós já pensamos como é que nós vamos chegar no mundo espiritual? Mas a gente fica pensando como é que vai na festa. As mulheres, principalmente, que vestido vão pôr. Não é verdade? Ah, isso eu já usei. Usei no casamento da minha prima. Lembra quando a minha prima casou? Ela já divorciou, mas eu usei lá. Não é verdade? Não posso repetir. Não posso repetir. Mas nós estamos pensando como é que nós vamos entrar na espiritualidade. Como é que vai ser a nossa chegada do lado de lá e a nossa readaptação no plano espiritual? Nós não pensamos nisso. Quando fala da morte, há 3 vezes. Todo mundo acredita no céu, mas ninguém quer ir. É justamente essa é a proposta da doutrina espírita. De nós começarmos a dar realmente valor àquilo que tem valor. E ao reviver os ensinamentos de Jesus, ele vai em busca daquilo que Jesus dizia-nos e merece as nossas reflexões diárias. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria virá para amanhã. Vós sois deuses, vós podeis fazer o que eu faço e ter muito mais. Aliás, nesse particular, eu gostaria de fazer o seguinte apontamento. Se Jesus falou que nós somos deuses, que Ele e o Pai somos um só, nós e o Pai também somos um só. Não tem como diferenciá-lo de nós, apesar da proporcionalidade evolutiva. Eu e o Pai somos um só, nós e o Pai também somos um só. E nós não pensamos. Então, qual vai ser o nosso processo adaptativo no plano espiritual? Como é que nós vamos chegar? Qual vai ser a bagagem que nós vamos levar? Nós só carregamos aquilo que somos. Aquilo que temos fica. Mas aquilo que somos nós vamos levar para o lado de lá. Então a proposta da doutrina espírita nessa transição do planeta deixar de ser um planeta de expiação e prova para ser um planeta de regeneração, mexe com as cabeças daqueles que querem pensar, daqueles que querem refletir, porque não é possível nós estarmos vivendo exaustos como estamos. Não tem quem não chega 6 horas da tarde e diz eu estou exausto, e não pensar que além dessa exaustão existe um apelo espiritual, existe um segmento espiritual que nos aguarda. Mas o jovem fez outra pergunta. E aí essa pergunta merece mais ainda a nossa reflexão. Ele pergunta assim: por que a gente precisa da dor? Por que será, hein? O que a doutrina espírita fala? Quem não vai para o amor, mas só fica pelo estado de consciência. Por quê? Nós já tivemos dor em encarnação passada, adiantou? Nós já sofremos em encarnação passada, adiantou? Nós sofremos nessa encarnação, tem adiantado? Talvez, aí sim, nós devemos nos deter um pouco a respeito dessas 3 letras, dor. E lógico, dentro da conceituação espírita, a dor não vem punir ninguém, e não vem mesmo. A dor vem antes de tudo nos ensinar, desde que nós queiramos aprender. Porque senão ela vai ficar promovendo a dor constantemente e nós não vamos aprender. Se não aprendermos, não vamos modificar-nos. Então a doutrina espírita vem nos falar da dor como agente evolutivo. Mas que coisa chata evoluir pela dor. Tem coisa mais chata do que evoluir pela dor? Então o ditado antigo diz assim: é errando que se aprende. Não é. É acertando que se aprende. Porque
Porque se fosse errando que se aprendesse, nós já tínhamos aprendido, porque nós já erramos há milênios. Nós já cometemos os mesmos erros há milênios. Aliás, nós cometemos os mesmos erros da atual encarnação, aos mesmos, não mudam a vírgula. Podemos nos analisar. Os erros que nós estamos cometendo hoje, agora, é o mesmo que nós cometemos há anos atrás, não mudou nada. Às vezes muda a forma, muda a roupagem, muda a fantasia, mas o íntimo, ele continua o mesmo. A mesma insegurança, o mesmo egoísmo, o mesmo orgulho, a mesma maledicência e por aí vai. Então, efetivamente, coisa mais chata nós precisarmos da dor ainda. Muitas vezes, quando nós estamos sofrendo, eu particularmente comecei a ficar envergonhado. É verdade. Caramba, preciso sofrer ainda. Preciso sentir dor ainda. Olha o tamanho da minha inferioridade no terreno particular. Preciso da dor ainda. E aí, o que é que a dor veio nos trazer hoje? E que nós precisamos abundantemente abraçar o nosso despertar. Nós temos que nos despertar, jogar água no olho e despertarmos para a verdadeira vida, para os verdadeiros preceitos da vida e para o processo evolutivo que a vida nos oferece. De tal forma que Jesus disse: eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Como viver em abundância debaixo da dor? Como sentir a plenitude da vida sofrendo? E aí então vai criar-se em nós um outro componente que merece as nossas observações, e mais profunda. Quando efetivamente a dor do próximo doer em nós, quando a dor do próximo não receber de nós a indiferença que já recebeu várias vezes. Talvez nós vamos, de alguma forma, entender a nossa dor, não pela nossa dor, mas pela dor daqueles que tocam o nosso coração. Nós precisamos nos despertar, fazer uma nova reflexão sobre a nossa vida e sobre o porquê da dor. E quando nós fizermos essa nova reflexão da vida, o processo evolutivo vai ganhar outro contorno, outra perspectiva, e nós vamos ter maior capacidade de produzir mais e amorosamente. André Luiz estava fazendo, vamos dizer assim, as suas visitas quando ele iniciou o trabalho, para fazer as obras, que iniciou pelo nosso lar. Aliás, eu costumo dizer e repito aqui: não desencarnem sem ler a coleção André Luiz. Não desencarnem. Porque se chegar do lado de lá sem ter lido, vai complicar. Vai complicar, porque o processo adaptativo nem sempre para que lado vai, Então, leia a coleção André Luiz, estudem a coleção André Luiz. Muito bem. Então está ele lá, num hospital, serpenteando, andando juntamente com a equipe de mentores por entre os leitos. Lá também tem SUS, viu, gente? Mas funciona. Funciona. Funciona, né? Muito bem. Até que ele parou diante de um jovem recém-desencarnado. Para nós triste, para eles não tão triste. Parou diante do jovem e viu que o jovem estava orando. E imediatamente André disse: nossa, ele está orando. Ele é recém-desencarnado. Ele está no processo de adaptação aqui no plano espiritual. Nossa, André disse: pô, felicíssimo, Um jovem orando, no processo de adaptação no mundo espiritual. E aí, imediatamente, André Luiz, de alguma forma, elogiou o jovem. Nossa, que maravilha, Aí o mentor, no alto da sua sabedoria e experiência, falou: vamos apanhar da ficha médica do jovem, do garoto. E o André Luiz, que foi médico na Terra, correu lá e olhou. Primeiro dia,
Segundo dia, mais revoltado ainda. Não escapou ninguém. Jesus, Deus, os espíritos superiores, os santos que eram colocados como santos na terra, não sobrou ninguém. Revoltadíssimo. No terceiro dia, iniciou o dia revoltado, mas aí veio a dor. Começou a sentir dor, né? Começou a sentir dor. Por volta do meio-dia assim, já começou a orar, né? Fez uma precinha meio ligeira, um Pai Nosso desse rápido, né? Sabe esses Pai Nossos que a gente faz antes de dormir para cumprir com a obrigação? Pai Nosso que vai né? Ninguém senta na cama e fala: Senhor, eu agradeço pelo dia, pela oportunidade, né? A gente faz um Pai Nosso, gente, que dá 10 segundos, né? 10 segundos e já fecha os olhos. Ou senão já vai pensar nos problemas, né? Ai meu Deus, ai meu filho, ai meu marido, ai minha sogra. A minha sogra é uma coisa, ai minha sogra, ai minha sogra, ai minha sogra. Muito bem. Ele já fez uma precinha. E a dor aumentou. Se tornou quase lacinante. Nossa, só faltou recitar um poema na prece. Por quê? Porque ele queria que a dor parasse. Ele queria que a dor cessasse. Será que isso acontece conosco? Não, eu acho que não. Será? Que a gente só reza quando a coisa aperta? Não. Nós não. Nós somos espírito evoluído, né? Não é verdade? Se a gente desencarnar hoje, a gente chega lá dando palestra do lado de lá. É verdade, é sério, né? Mas ele começou então a orar e a dor nem por isso deixou de doer, porque a dor dói. E aí ele começou a orar. No quinto dia, ele só orava e só doía. Não é verdade? No sexto dia, a dor começou a diminuir. E ele começou a diminuir a prece. Não é verdade? Porque as duas estão andando juntas, né? É verdade? Está doendo? Bastante oração. Começa a doer menos. Já tá bom, eu já orei tanto. Daqui a pouco vira o santo. Não é verdade? É isso que a gente fala para si mesmo, né? De tal forma que, quando parou a dor, parou a prece. Será que acontece isso conosco? Também não. De maneira nenhuma. Mas, por aí nós temos a percepção do que somos. Efetivamente, por que precisamos da dor? E por que precisamos desse despertar? Esse despertar que a dor nos traz. Porque não adianta nós falarmos, quem não vai pelo amor, vai pela dor, porque nós já tivemos dor, não adiantou nada. Não adianta falar, nós só vamos orar a hora que tiver dor, nós já oramos, quando tivermos dor, também não adiantou nada. Mas quando nós nos despertarmos, dentro daquilo que os americanos dizem, aquele insight, ou seja, aquele momento que você efetivamente vira filho de Deus e desabrocha para Deus como um grande provedor de benefícios, um co-criador menor frente à própria vida. Quando isso acontece, nasce dentro de nós algo totalmente diferente que nós ainda não experimentamos. Nós não experimentamos. Teresa d'Ávila, quando orava, levitava, erguia. Jesus, quando chamou os dois apóstolos para orar com ele e eles adormeceram, Jesus chegou e disse-lhe: olha, nem nesse momento vocês foram capazes de despertar. E o grande Paulo de Tarso, mais tarde haveria de dizer: desperta, tu que dormes. Quanto nós já dormimos nessa vida? Em outras tantas. Quantas vezes nós ainda não nos despertamos e tivemos toda a oportunidade de despertar? É possível que nós saímos por essa porta os mesmos. Mas também é possível que esse despertar comece a criar dentro de nós uma força. Como diz a música do Roberto Carlos, que vai vir agora e ele estava assistindo, essa força estranha. Essa força que só quem sente é capaz de dizer. De tal forma que o grande Paulo de Tarso dizia: não sou eu que vivo,
mas é o Cristo que vive em mim. Essa força que nós estamos precisando. Se os tempos são modernos, se os tempos são de tecnologia, a dor continua a mesma, nós temos que nos mudar diante dela. O convite que a doutrina espírita justamente faz é nesse despertar. Jesus, quando aqui veio, sabia muito bem das nossas dificuldades. E talvez, se nós pensássemos por que ele veio, nós concluiremos que ele veio para nós nos despertarmos. Porque ele já nos conhecia. Nós já fazemos parte dessa via láctea. Nós já erramos. E de tal forma que ele diz: todos os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Não cai uma folha da árvore sem que o Pai saiba. E ele acredita em nós. Tanto acredita que veio. Tanto acredita que lecionou o despertar em todos os instantes. Em todo momento ele perguntava: o que você quer que eu te faça? Ele esperava o despertar da pessoa. A maioria falava: eu quero que me cure. Eu quero voltar a enxergar, Senhor. E ainda equivocadamente a gente não fala: não, eu quero despertar para as maravilhas da espiritualidade. Nós não vimos ninguém dizer isso para Jesus. Ah, eu quero andar, Senhor. Eu quero que cure minha filha, Senhor. Eu quero que cure meu filho. Mas esse despertar de pedir, que nem ele pediu: faça, Pai, a sua vontade em mim. Veja que despertamento sublime dos mais elevados. Nós não estamos preparados para isso. Nós estamos preparados para o cotidiano. A pergunta do jovem, apesar de despretensiosa, ela nos remete a uma série de reflexões. E é interessante que esse jovem era alguém inconformado diante das dores da vida, que depois, mais tarde, ele haveria de me dizer. Ele era uma pessoa inconformada. Em outras palavras, um cristão inconformado. Porque quando nós nos tornamos um cristão inconformado, nós vamos atrás do sofrimento muito maior que o nosso. Muito maior. E aí, então, nós vamos voltar a Jesus. Vamos voltar a Jesus porque ninguém lecionou tanto a dor quanto ele. Ninguém explicou tanto a dor quanto ele. Ninguém vivenciou a dor tanto quanto ele de cada um daqueles que o cercavam. Jesus estava sentado à beira de uma estrada poeirenta. De repente o sol começou a se pôr. Ele e os discípulos sentaram à beira do caminho, começaram a olhar aquela beleza da natureza, aquele sol fulgurante, aquela cor laranja, e aquele brindar mágico que a natureza oferecia a todos eles. E Jesus estava embevecido juntamente com os apóstolos, quando de repente ele começou a olhar pelo lado contrário. Os apóstolos continuaram olhando para cá, mas ele meneou a cabeça e virou a cabeça pelo lado contrário. E aí nessa estrada poeirenta ele vinha, que surgiu uma figura, pequena ainda devido à distância. E ele foi firmando o seu olhar nessa figura que foi crescendo, 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 e quando chegou a alguns metros dele, ele pôde divisar uma mulher que chorava, uma mãe. Por quê? Porque atrás dela vinha o enterro féretro do seu filho de 13 para 14 anos. Então, os olhares se cruzaram, de Jesus e dela. E a dor dela doeu em nós. Ou doeu nele. Chico Xavier sempre falava que uma prece de uma mãe arromba as portas do céu, viu? A prece de uma mãe arromba a porta do céu. E Jesus, tocado por aquela dor, levanta-se. E os apóstolos, bebendo da beleza da natureza, foi até ela. E ela chorava copiosamente, porque era o único filho dela. 13 anos. Só tinha ele só tinha ela. E aí ele pergunta: mulher, o que queres que eu te faça? Olha o despertar. Olha o despertar. E ela
imediatamente: eu quero que cure meu filho, que meu filho retorne à vida. Ele morreu, Senhor, eu só tenho a ele, ele só tem a mim. Então, diante da autoridade moral que Jesus tinha, dirigiu-se aos dois que carregavam a esteira e falou: coloque no chão. Chegou para o garoto que não estava totalmente desencarnado e disse: levanta-te. A mesma aplicação que Paulo de Tarso deu nas catacumbas. Quando um escapou lá de cima, ele falou: volta para o corpo. E o Espírito obedeceu. E aí então Jesus fala: levanta-te. E a mulher vai e abraça o filho. Nós precisamos de mais despertar que esse, mais passagem que essas, para termos realmente forças para mudar a nossa vida, para deixarmos de sofrer, para irmos em busca do sofrimento do próximo, que passa a ser mais importante que o nosso, e o nosso diminui. É isso que a doutrina espírita vem nos trazer, esse despertar que todos carecemos e necessitamos. E é isso que na manhã de hoje, abraçando cada um de vocês, eu externo a minha gratidão, o meu carinho e o meu muito obrigado pelo convite. Estejam todos em paz. Nossa, ai, meu querido, eu vou te dar um abraço, que é o meu abraço, que eu tenho certeza que é de todos que aqui estão. Muito obrigado. Eu e Vamos ver se eu convido. muito obrigado pelo ensinamento, que eu gosto muito, eu acredito que todos tenham gostado, porque não é um evangelho discursivo que ele passa para a gente, é um evangelho para se pôr em prática. Ele nos deu a receita, basta a gente mexer no bolo, não é? É verdade. E uma coisa que você me fez lembrar da dor, que eu ouvi outro dia, tudo que eu ouço eu gosto de trazer para eles. Certo. Que a dor é como gás. Em outros países ele não tem odor. Aqui no Brasil ele tem cheiro. Por quê? Quando está vazando, nós temos como fechar a torneirinha. A dor é o gás da nossa vida. Nós precisamos ver aonde que está para fechar a torneira. Cuidar da causa. Cuidar da causa. Fica essa proposta de mudança, né, Roberto? Que você faça uma boa viagem, que Deus te acompanhe, viu? Muito obrigada pela disponibilidade, viu? Eu acho que depois dessa aula, a gente sai daqui, não sei se aliviado, não sei se culpado, não sei com medo, não sei. Alguma coisa muda na gente. Tá bom? Fica a proposta para a gente fazer uma reflexão, né? Tentarmos pôr em prática tudo que ele nos ensinou. Convido agora todos os trabalhadores da casa para a segunda parte do nosso trabalho. Temos